Bom, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do Falando Alto Podcast. E hoje a gente começa essa jornada, essa caminhada, com uma conversa muito especial, um convidado que tem uma trajetória muito forte na comunicação, no empreendedorismo institucional e no debate sobre o futuro de Mato Grosso. Mas a nossa proposta aqui é uma proposta diferente, é uma proposta, antes de falar do trabalho, antes de falar da pessoa, do que ela faz, mostrar realmente a pessoa quem ela é. E eu tenho um prazer muito grande de receber essa pessoa aqui. É um amigo, é um cara que eu tenho uma gratidão pela vida dele. Mas eu estou com meu amigo Thiago aqui também, que é outro amigo, e ele vai apresentar esse cara fantástico que está com a gente hoje aqui. Igor é jornalista, apresentador, analista político, comunicador com mais de 25 anos de atuação em Mato Grosso, natural de Rosário Oeste, filho do seu Miguel e da dona Conceição, marido da Michele e pai da Rafaela. Hoje também está à frente do LID Mato Grosso, atuando com conexão entre vários empresários, investidores, lideranças públicas e pessoas que pensam no desenvolvimento do Estado. É um prazer recebê-lo, amigo. Prazer é meu, bom estar aqui com vocês, dois grandes amigos. Luiz, parceiro, irmão de grandes jornadas, né? Trabalhamos juntos em várias empresas, já compartilhamos bons momentos não tão bons também, porque a vida é assim, Acontece, né? Acontece. Sempre, né? Faz parte. Mas a gente é amigo há muitos anos. Tiago, eu sou fã, eu vou colocar aqui na condição de fã, antes de amigo, na condição de fã. Eu acho que todo mundo que tem próximo da minha idade, né? Porque eu tenho 40 anos e que curtiu a adolescência como eu curti bastante, não tem como não ser fã do Thiago, do Sambaché, do trabalho musical. Ainda mais eu ligado à rádio, né? Quando eu comecei a fazer rádio em 98, em 1998, eu tinha 13 anos de idade. Né? Então eu acompanhei todo o sucesso da música matogrossense. Né? Hoje, infelizmente, não é mais assim. Não é mais assim. Né? Mas quando os artistas de Mato Grosso eram tratados como artistas nacionais. A minha carreira foi vendo isso. Então, eu me considero aqui colocando como fã do Thiago. Eu agradeço demais. Eu estava comentando aqui nos bastidores com o Luiz que eu tenho uma gratidão muito grande por você, que quando a gente voltou em 2022, eu estive lá na emissora, né? Que você ainda estava na época, e fui muito bem recebido de uma maneira... Eu lembro de uma frase que você... Quando eu apresentei a música, você falou, olha, se você não tocar aqui, então não faz sentido nenhum para a gente com a trajetória que você tem. Essa frase ficou marcada no meu coração. Então, assim, eu te agradeço demais por toda a generosidade, por tudo que você fez. E, de fato, a gente foi para a TV, foi para a rádio, a música virou um sucesso. Hoje está com quase 1 milhão de visualizações na internet. E eu agradeço demais, demais mesmo, amigo. Eu me coloco como fã. E foi assim. Eu não sei onde é que... Antes de vocês começarem, eu não sei onde é que eu estava. Agora, dias atrás. Estava no Alure, no show do Raça Negra. Raça Negra. Aí, eu estava num camarote ali com alguns amigos, empresários e tal. E aí, não sei se foi antes do show ou depois, né? Não lembro. Né? O show estava tão legal que eu não lembro se foi antes ou depois. Mas o DJ tocou Sambaché. Olha aí. Um beijo, então, sorriso. Aí, cara, aí a galera começou a cantar. É clássico, começa a cantar, né? E aí um dos amigos que estava lá tem pouco tempo em Mato Grosso. Acho que tem 2 anos em Mato Grosso. E olhou todo mundo para aquela galera. Que música é essa que estão cantando que eu não conheço? Eu falei, daqui. Ai, caramba, não sei o quê. Então, vou contar esse caso para vocês. Isso aconteceu agora no show do Raça Negra. Que legal. Inclusive, eu queria pedir desculpas até para minha comadre. Era para eu ter levado ela nesse show do Raça Negra na Lura. Eu não pude ir. E ela fala que tem 2 bandas que ela gosta muito, que é o Sambaché e o Raça Negra. Foi uma honra comparar a gente com o Raça Negra, que é uma maravilha, né? Mas, Igor, meu irmão, vamos lá. Você é filho do seu Miguel e da dona Conceição. Quando você olha na sua caminhada, eu estou colocando aqui, até anotando, porque não é todo dia que a gente está de frente com... Tem que aproveitar ao máximo o cara aqui, mano, porque vai gerar muito conteúdo para nós. O que você recebeu deles e ainda carrega até hoje? Thiago, Luiz, tudo. Né? Não só a carga genética, DNA, sangue, mas eu convivi muito próximo com meu pai e minha mãe. Né? A minha profissão, por exemplo, eu devo a eles. Eles deixaram um moleque de 13 anos entrar no ar numa rádio e começar a falar bobagem. Né? O primeiro programa que eu fiz chamava Brincadeira de Criança. E era horrível o programa, muito ruim. Né? É só pai e mãe para deixar
uma irresponsabilidade dessa, né? E de lá para cá, eu nunca mais saí do ar. Né? São 20 e poucos anos. Então, eu devo ao meu pai, que é vivo, a minha mãe, que partiu vai fazer 4 anos agora, neste ano, ela faleceu em 2022, tudo que eu sou. A minha base de conhecimento, de padrão de ser homem, né? De ser pai, muito do que eu tenho como pai eu aprendi com os meus pais. Meu pai me ensinou alguns valores que eu carrego até hoje. A minha mãe era uma grande amiga, além de mãe, era minha melhor amiga, a pessoa que me ensinava e sabia todos os meus problemas, tudo que eu podia, ela me ajudava, enfim. Eu preciso até tomar cuidado para falar da minha mãe aqui, para já no começo da entrevista, já do podcast, já chorar. Né? Mas a família, para mim, é tudo. Né? E evidente que quando você assume a responsabilidade de ser provedor da sua própria família, de ter a sua família, você traz para isso tudo aquilo que você aprendeu com as referências, né? Com a sua família, né? dentro de casa, né? E aí, quando a gente traz ali o honrar pai e mãe, para mim, eu aplico isso como pai. Né? Como é que eu honro meu pai e minha mãe? Como pai. Eu fui preparado a minha vida para ser homem, para ser profissional, para ser um ser humano, mas para ser pai. Né? Porque a responsabilidade de ter um filho no mundo de hoje é diferente, talvez, do mundo do passado. Então, assim, para responder objetivamente, tudo que eu sou, eu devo a eles. Né? E tem algum conselho deles que não saiu da sua cabeça? Tem vários, né? Mas, assim, eu poderia dizer... o meu pai é muito da palavra. Meu pai é muito tradicional, né? Isso veio do meu avô. Mas ele falava assim, a palavra que me vem do meu pai é lealdade. Meu pai, ele é extremamente leal. Isso era do meu avô. Meu avô tem um caso que ele tinha um terreno e ele negociou, apalavrou esse terreno com um comprador. Eu não lembro o valor, mas ele falou, é X. E aí saiu na cidade pequenininha que ele estava vendendo terreno. No outro dia foi um cara lá e falou, olha, eu pago o dobro para você, que eu quero esse terreno. Ele, não, eu já fiz o combinado. Não, mas o senhor não assinou o contrato, não está no cartório. Vamos. Ele falou, negativo. Minha palavra vale 50 terrenos desses. Não quero saber, tá? Vou vender por metade do preço. Falou, tá falado. O que falou, tá falado. Meu pai é desse jeito também. E isso eu trouxe dele, essa questão de ser leal. Uma pessoa leal é o quê? Não significa que ela tem... para o resto da vida, você levar a gratidão, você levar esses sentimentos. Sim. Né? A lealdade é você, uma vez que você se comprometeu com algo, faça. Né? E do meu pai eu trago isso. Da minha mãe é uma questão de generosidade. Minha mãe era uma pessoa, e eu tento cada vez mais ser próximo a ela, muito longe de ser. Né? A Michelle, minha esposa, é muito mais nesse sentido do que eu, mas a minha mãe era uma pessoa que ela tinha tempo para tudo e para todos. Era impressionante. Ela trabalhava em administração pública, em cargos públicos, em prefeitura, atendia 60, 80, 200 pessoas por dia. O que eu encontro de pessoas ainda hoje que, olha, foi ela que me deu o primeiro emprego. Semana passada fui a Rosário, depois de muito tempo eu fui a Rosário, para ver uma grande amiga nossa, uma pessoa que me criou, que teve um AVC e estava hospitalizada. Eu fui com meu pai e minha irmã até Rosário para visitá-la no hospital. E na portaria do hospital, a mulher falou assim, olha, eu estou aqui hoje porque foi sua mãe que arrumou um emprego para mim lá atrás, eu estou aqui. Então, essa generosidade, para mim, ela é muito importante. E você acha que essa base familiar influenciou a forma que você lida com as pessoas, com o trabalho, com as responsabilidades? Influencia, ela não é determinante. Por que eu digo que ela não é determinante? Porque se fosse determinante, todos os filhos de pais honestos seriam honestos. Sim. Né? Então, ela influencia, mas a decisão, ela é do indivíduo. Toma. É individual. Da vida, né? Individual. E aí a gente vai convivendo, e a convivência com pessoas, ela também influencia. Ela influencia, respondendo a sua pergunta, Thiago, a minha base familiar influencia muito. Mas o que determinou foi o meu desejo, a minha vontade, o apropriar do meu ser. Quem é o dono da minha vida sou eu. Né? Então, se eu sou o dono da minha vida, é evidente que Deus acima de tudo, mas o controle do Igor aqui é do Igor. Sou eu que tenho que tomar as minhas decisões. Então, eu recebo essas influências. Às vezes eu não consigo, a minha personalidade ela vai falar mais alto, às vezes um ambiente em que a gente está inserido vai fazer com que a gente faça as coisas que a gente se arrepende,
E aí entra um gatilho do pai e mãe muito interessante, né? E aí entra a paternidade divina também, no meu ponto de vista, que é me colocar no lugar dessa pessoa. Ou seja, essa atitude que eu tomei, meus pais aprovariam? Ou Deus aprovaria? Exatamente. Né? Se a resposta for uma dúvida ou não... Opa, acende a luzinha aí. Né? E às vezes a gente toma atitude sem pensar nisso. Se a gente pensar mais vezes nisso, não que porque nós, infelizmente, somos seres egoístas, movidos por vários aspectos, principalmente por relacionamento, por dinheiro, enfim. Sim. E aqui eu não estou julgando, a vida é assim. A gente vive buscando recursos, buscando crescer na vida. Isso não é errado, né? Não é errado, é natural. Natural. Mas se a gente... E aí eu trago... E o bom está aqui que a gente vai fazendo esse exercício. Se a gente, toda vez que pudesse, ao tomar uma decisão, ao fazer um comportamento, a ter uma atitude, e colocar, será que meus pais aprovariam isso? O que eles me ensinaram? Ou será que isso, perante a lei divina, isso é legal? Né? E é um exercício de consciência. Porque às vezes a nossa consciência, ela fala, vai lá e faz. Né? Então, essa carga genética e esse temor a Deus, e eu acho que é importante nesse aspecto, na tomada de decisão. Você fala de Rosário aí, eu já fui em Rosário com o Igor. Eu já andei em Rosário Oeste com o Igor. Algumas vezes, né? Algumas vezes, né? E a cidade onde a gente nasce, ela ensina muita coisa pra gente, né? E o que Rosário te ensinou sobre gente, sobre vida e sobre trabalho? Olha, eu nasci em Cuiabá, porque não tinha como nascer em Rosário. Então, os rosarienses vinham nascer em Cuiabá. Então, na minha certidão de nascimento está Cuiabá. Mas eu fui criado até os 18 anos em Rosário. Então, eu sou rosariense. Cuiabano rosariense. É o gentílico é rosariense. Exatamente. E a minha infância toda foi muito saudável. Porque você viveu numa cidade pequena, de interior, onde todo mundo conhece todo mundo, se brincar na rua. Foi assim, eu não trocaria por lugar nenhum. Evidente que a educação não era a melhor, eu estudei escola pública a vida toda, e isso não me atrapalhou em nada também, né? E de vez em quando no programa eu falo, poxa, na minha época não tinha esse negócio de ar-condicionado em sala, era gizão, caderno, livros, você recebia de 3, 4 anos atrás, aquela faia, aqueles livros que já tinha tudo arrebentado, então você tinha que se virar e estudar, né? Mas eu tenho uma gratidão por Rosário muito grande. Rosário mora no meu coração. Sim. Às vezes eu fico muito triste a voltar lá e às vezes evito até de estar indo sempre, porque me dá tristeza ver que não mudou desde a época que eu saí. Né? Eu vejo amigos que saíram de lá, que evoluíram, pessoas que estão lá. As pessoas evoluíram, mas a cidade não. Né? E aí eu estou falando de estrutura, de embelezamento, de ser uma cidade melhor para quem está vivendo lá, né? Então, eu tenho esses dois sentimentos. Um, de gratidão eterna pela cidade, porque eu sou rosariense, amo aquele lugar. Tudo primeiro na minha vida aconteceu lá. Primeira vez que eu falei no rádio, primeira vez que eu fui no Senhor do Sambaxé, no Clube Social de Rosário Oeste. Né? Tudo primeiro, primeira vez que eu dirigi um carro, tudo foi primeiro na minha vida aconteceu lá. Primeiro dinheiro que eu ganhei, então tudo foi lá. Eu fazia festa, eu entrei na rádio com 13 anos, comecei a fazer evento com 14. Com 14 anos eu estava fazendo festa contando ingresso. Eu lembro de um show que a gente fez lá em 97, inclusive. Foi? Pra você ver. E aí o primeiro carro que eu comprei foi com dinheiro de show, bilheteria, de vendendo ingresso, custava R$5, eu lembro até hoje. Imagina, você ingresso no show, R$5, dividir a bilheteria com o artista. Faz tempo, hein? Faz tempo, E você acredita que o interior, ele te deu essa sensibilidade de você entender o nosso estado, Mato Grosso, vindo de uma cidade pequena, de Rosário, para você... Porque você hoje, você é um ícone da comunicação nossa, você é um cara que muitas pessoas conhecem. Você acredita que isso, você vir de lá, do interior, te deu essa sensibilidade de você entender o nosso estado, de carregar no coração e, poxa, eu vou... eu consigo falar, entender, porque eu sei de onde eu vim. Deu duas coisas. Primeiro, é uma base para a minha profissão política. Sim. Porque Rosário é uma cidade extremamente politizada, muito politizada, e eu nasci na política. Meu pai era vereador, meu avô foi, sei lá, quantos mandatos? Mais de 8 mandatos vereador em Rosário, meu primo foi prefeito, então eu convivi com a política de perto. Sim. Né? E essa convivência me deu uma base para poder estudar sobre política e ser cientista político, ser jornalista político.
Então, dali saiu, né? Essa paixão que eu tenho pela política, apesar de nunca ter sido candidato. Eu sou apaixonado por política, adoro política. Estar perto da política, para mim, é muito interessante, né? Sem nunca ter sido candidato e nem querer ser candidato. Isso é um ponto. Um outro ponto que Rosário me ensinou, Luiz, foi lidar com as pessoas. Porque quando você convive numa cidade pequena com todo mundo, você tem tempo para conversar. Às vezes, quando eu volto a Rosário, eu vejo assim que a velocidade é outra. O ritmo de vida é outro, As né? pessoas querem conversar. E a gente está programado aqui em Cuiabá para oi, tudo bem E tchau. tchau. E lá a pessoa quer saber como é que você está, Chama como é pra que é a tomar sua um vida, café, chama para tomar né? um café. Lá na minha casa, porta aberta, as pessoas iam entrando, sentam para conversar e ficavam horas e horas. Isso é muito legal. E isso me trouxe até hoje. Aí você mencionou um caso que eu não lembrava, Thiago, de uma conversa que a gente teve lá atrás. Isso me trouxe uma coisa que eu trago até hoje, que é saber lidar com as pessoas. Eu tenho dentro de mim que se uma pessoa encontra comigo, isso eu aprendi na cidade e também com os meus pais, o mínimo que eu posso fazer por ela é fazer ela sair melhor do que ela chegou. Sim. Mesmo que eu fale um não, que nem sempre eu posso falar um sim. Né? Mesmo que eu falo não, eu quero conversar, eu vou olhar no olho, eu vou dar uma atenção para ela, porque primeiro que é um ser humano. Se ela me procurou por algum motivo, é porque ela quer conversar comigo. Então, poxa, o tempo é algo que a gente tem. A gente Exato. fala, não tem tempo. Tem sim. Tem tempo. Tem. Nós controlamos o nosso Sim. tempo, né? E aí eu falo como alguém que já falou várias vezes eu estou sem tempo. E ainda falo. Mas no final a gente tem tempo. Quando a gente quer, quando aperta, quando você precisa tirar uma... Sim. Você está com um problema na sua vida. O negócio está tudo bagunçado. Você precisa tirar um tempo com a sua família. Você se vira e tira. Exato. Você dá um jeito. Ou a doença. Eu tenho 5 infartos. Eu parei 5... Eu comentei pro Thiago, falei, cara, o Igor teve 5 infartos já. Eu parei a minha vida 5 vezes para ir para o hospital. E eu estava trabalhando insanamente, era diretor da Rádio Cidade na época. Estava trabalhando feito doido, 30, 40 reuniões por dia, infartei. E aí? E aí eu precisei parar, né? E eu não arrumei o tempo. Na marra, né? E aí tudo voltou ao normal. Então, eu valorizo essas duas coisas, trazendo da minha origem, Rosário. O lidar com as pessoas. E aí, dentro do lidar com as pessoas, para finalizar, não interessa a classe social. Exato. Porque no interior, todo mundo é igual. Exato. Não interessa se você tem carro, se tem charrete, se você tem carro de boi. O cara que entregava leite na minha casa, ele chegava lá, Paulo Corrêa, chegava de charrete. E assim, então é tudo horizontal, não tem diferença. Então você acha que quem vem do interior consegue observar mais? Com certeza, com certeza. E não tem diferença de tratamento por questão financeira. Não tem. Isso é importante demais, né? Porque quando a gente chega... Eu lembro bem desse dia, porque depois de 30 anos de carreira, a gente já vivi de tudo, né? Eu estive aqui, fui para, né, no Brasil todo, a gente levando o trabalho, só que eu passei um lapso, fiquei um tempo parado, fora da mídia. E quando a gente resolveu voltar, você não volta do mesmo jeito. As pessoas que você acha que vão te receber bem, te recebem diferente. Aquelas que você acha que não, te recebem de uma maneira maravilhosa. Então, assim, é uma coisa muito interessante. E a gente nunca tinha tido um contato tão assim de perto, né? Antes desse período. A gente sempre se conhecia, mas quando eu estava voltando, eu gravando um DVD. E foi o primeiro DVD que a gente gravou desde 94. 6 discos e aí um DVD. E um DVD que marcaria a nossa trajetória, a nossa volta ali, com músicas novas, inclusive. E a sua recepção foi maravilhosa. Então assim, eu fiquei com isso e falo para quem quer, para todo mundo, tá? Não é só aqui não. Em alto e bom som. Em alto e bom som. Para quem quer ouvir, porque eu acho muito interessante mesmo. E aproveitando, meu amigo, eu queria saber o seguinte: todo mundo te conhece opinando, entrevistando, conduzindo as conversas, mas quem é o Igor marido, pai? Quem é o Igor dentro de casa? Olha, assim, a Michelle até se mexeu ali, né? É um chefe. Michelle tá ali, ela já deu uma cruzada de perna. Também. Eu sou assim, eu não sou um cara perfeito, eu não sou um cara que eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou, mas eu tenho consciência do que eu já fui pior. Então, eu resumo assim, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas estou melhor do que eu já fui. Né? E eu tenho consciência disso. Né? Então, o que isso significa? Significa que a convivência com outro ser humano, ela é um exercício de vários fatores.
de paciência, de autocontrole, mas principalmente de amor. Sim. Porque o amor não é falar eu te amo. Atitude. Né? Até o chat GPT fala eu te amo. Você falar Alexa, eu te amo, Alexa responde, também te amo. Tem um amigo que a Alexa fala eu te amo para ele. É isso. Né? Então o eu te amo é fácil falar. O amor você demonstra ele nos atos, na paciência, no jeito de ser, Sim. no entendimento, né? No esquecer, não acumular mágoa, porque a vida a convivência, né? E aí não é só nem na família, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que você convive com gente, você acumula coisas boas e coisas não tão boas. Se você der atenção para as coisas ruins, isso vai ser predominante. A minha bisavó, ela faleceu com 103 anos, Dona Leonor, e ela dizia o seguinte: o casamento acaba quando você começa a deixar de querer voltar para sua casa. Ela falava assim, às vezes, num dia, você que está assistindo agora, poxa, eu termino meu trabalho, vou ter que voltar para casa. Quando isso acontece um dia, às vezes é normal, você está desentendimento e tal. 2 dias. Mas quando isso começa a acontecer todo dia, é um sério sinal de que tem um problema muito estranho, grande. né? Porque a casa, o lar, ele é o abrigo, ele é o refúgio, carregador. Né? É como se fosse uma base. Exato. Você precisa... E ali tem que estar bom. Porque nem sempre, ou o contrário, sempre não vai estar legal em algum lugar. Porque a vida não é um berço de felicidade. Sim. Né? Então, dificilmente você vai ter um dia assim, nossa, pode ser que aconteça. Já aconteceu comigo um dia ou outro. Esse dia aqui, cara, eu tô bem no trabalho, eu tô bem em casa, eu tô bem comigo mesmo, tá tudo 100%. Às vezes não. Mas na casa tem que ser um lugar que, na maioria dos dias, tem que estar bem. Porque lá é um ambiente que você... e aí uma coisa que eu me esforço, né, é fazer o exercício, e não é sempre que eu consigo, e a maioria das vezes eu não consigo. É você chegar em casa, ao abrir a porta, deixar pro lado de fora tudo aquilo que te incomodou durante o dia. E aí o amor de quem está contigo é entender que nem sempre você vai estar assim. Claro. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você consegue separar o público, né, da pessoa pública do Igor, pai? Se você em casa é mais sério, se é mais brincadeira? Não consigo. Não consigo, não. Não dá, não né? tem como. Não consigo. Não tem como, porque esse negocinho aqui não deixa. Antigamente, beleza, você ia para casa, não tem como. Ainda mais na área que a gente atua, que eu atuo, que é comunicação, que é informação, é o tempo todo. Então, 8 horas da noite você está em casa, né? Já teve caso, hoje está muito mais tranquilo. O estilo de vida que eu tenho hoje, por uma escolha minha, eu chego em casa muito mais tranquilo do ponto de vista emocional, de saúde, do que tinha época que eu chegava, eu só queria tomar um banho, deitar e dormir, e no outro dia ir trabalhar. Né? Acho que muita gente passa por isso. Mas o que eu tenho para dizer é que eu não consigo, eu particularmente, né, dizer assim, eu desligo. Evidente que no final de semana, sim. No final de semana eu consigo desligar bastante. Tem que tirar pelo menos esse momento. No final de semana, mas quando tem feriado, tem um feriado, eu consigo dar uma desligada maior. Mas não é sempre. Né? Mas aí é aquela coisa. Eu tenho 2 meninas em casa que já sabem como é que eu sou. Pela cara, a Michelle já sabe pela minha cara como é que eu sou. Como é que eu tô, ela já pergunta. Acho que a frase que ela mais fala pra mim é o que foi? O que foi? O tempo todo. Não foi nada. Do jeito Às vezes eu brinco com ela, mas para de perguntar o que foi. Não foi nada. Não, mas você tá com uma cara. Mas é assim. Você falou das meninas aí, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com a paternidade. Também essa atitude. E a paternidade, ela transforma o homem. Eu sou pai, Thiago é pai, você é pai. E eu acho que ela permite a gente olhar para um futuro. E o que hoje o Igor pai, o que a Rafaela, vamos dizer assim, a sua filha, mudou na sua forma de pensar, de vida? Tudo. Assim, você já definiu bem, cara. A Rafaela é minha vida, não tenho o que discutir. Né? Tem minha e da Michelle. O amor que nós temos por ela é uma coisa assim... Que já começou antes dela chegar ao mundo. Porque às vezes você fala assim, aquela pessoa, o cara, poxa, não quer ir para casa, mas o filho, ele vem para coroar, para fazer a gente enxergar situações, coisas que você, às vezes, dava um valor,
Cara, quando vem um filho, meu amigo, Muda o que é tudo, diferente, né? muda tudo. Assim, eu preciso primeiro dizer que eu sou muito abençoado de ter a família que eu tenho. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque não é sempre. A gente vive, né? Sim. Que a gente encontra pessoas que te entendem, que você entende, que apesar das dificuldades da rotina, estão juntos. E aí, a minha mãe dizia o seguinte: amar é admirar. Reimann, né? A minha mãe sempre disse isso. Para você amar, você tem que admirar a pessoa. E a admiração ela é um processo de construção, né? Na convivência, enfim. Você perguntou da Rafaela. A Rafaela é um ser de luz na nossa vida, que a gente ama desde quando a gente descobriu que ela vinha ao mundo. A gente estava nos Estados Unidos em 2016, trocando de empresa, saindo da TV Pantanal indo para a TV Cidade Verde. Naquele ano, nós tínhamos férias, e aí fomos para os Estados Unidos, para Orlando, e aí eu não conhecia, e Michele já tinha morado em Miami e tal, já tinha ido, quantas vezes? 200 vezes, todas as vezes. E ela chegou como guia turística lá e tal, e super animada, era minha montanha-russa, não sei o quê, parará, parará. O Luiz conhece bem lá também. Eu peguei e falei, eu sou cardíaco, meio caretão de Rosário, né? Acostumado a brincar de rolemã, de skate, de brincar de taco na rua, jogar taco. Fiquei meio assim, né? Vamos lá. Cheguei lá, virei o louco das montanhas russas. Não queria voltar e tal. E numa dessas ela passa mal na montanha russa do Hulk, na Universo. Ela passou mal e eu super intolerante. Não, você me pilhou pra vir, vamos que passar mal nada. Chegou uma hora que ela tava desmaiando. A gente brigou assim, sabe? Pô, tamo aqui, você quer descansar, parar pra comer. Que comer o quê? Vamos rodar, vai fechar o parque daqui a pouco. Cara, a gente parou numa lanchonete, pedimos um hambúrguer, ela comeu, ela deitou, me lembro bem essa cena, tem até foto disso. Ela deitou, não tava legal, dormiu, aí no outro dia ela acordou, tipo, acho que eu tô grávida, fazer teste, eu comprei 6 testes. 6, assim, até a foto também, todos os testes. Todos positivos, e aí deu aquela loucura, né? Vai ser pai, agora quero ir embora, quero ficar aqui. Imagina, o racional ia ficar lá e fazer enxoval, né? Porque você tá em Orlando, vai fazer enxoval. Eu não, a gente voltou, passou no México para conhecer a família dela, que já tava ali perto, ali. Né? Já tava ali do lado, voltamos e viemos embora, que eu queria ver a saúde dela, porque tinha feito um monte de montanha-russa, um desespero. Então, a Rafa, assim, é um ser de luz, extremamente inteligente, extremamente amorosa, carinhosa comigo, com a família, com a Michele. Eu aprendo mais com ela do que eu acho que ela comigo, porque ela é realmente muito especial. Pode falar, desculpa. Não, e é isso, eu acho que e a responsabilidade, né, de educar, né? Aquela linha entre o amor não ser não influenciar no que o pai precisa ser, né? Então, muitas vezes eu faço coisas e dou lições e falo coisas que são duras que meu coração corta de falar. Mas eu sei que são necessárias para o crescimento, para o aprendizado dela, ainda mais nos tempos de hoje. Né? Então, o meu não... Aí depois eu entendi que isso também é uma forma de amar. Né? Isso também é uma forma de amar. Mesmo que naquele momento você fale algo que ela sofra, que ela não goste, enfim. Mas o pai tem que educar. A mãe também, é evidente. É uma responsabilidade muito grande. Né? E depois que a gente vira pai, as nossas decisões ganham outro peso, né? Total. Eu parei de infartar, né? Eu vou parar de infartar. Eu estava vindo agora no carro com o Michele. Eu falei, segunda tem um cardiologista. Aí de novo, agora tem que ser de 6 em 6 meses mesmo. Porque todo cardiologista fala, olha, de 6 em 6 meses um check-up. Só que eu fazia de 6 em 6 anos. Aí com a Rafa, não, tem que ser de 6 em 6, cara, que tá vivo. Pô. E que tipo de exemplo você gostaria de deixar para a Rafa? Os mesmos que os meus pais me deixaram. Eu acho que ela é uma combinação das virtudes. Eu não vejo defeito na minha filha. Assim, eu acho que ela vai ter os defeitos, ela tem defeitos, mas eu ainda não vejo defeitos. E os que eu vejo, a gente corrige rapidamente, eu e a Michele. Mas ela é uma herança do que os avós dela têm de melhor. Sim. Então, eu vejo muito... A minha definição é que ela tem um pouco do que meus pais, o meu sogro e minha sogra têm de melhor, evidentemente, da Michele e da minha pessoa. Então, eu vejo isso, que ela é uma composição de tudo isso. Legal.
Então, e isso dá muito orgulho. Hoje mesmo ela chegou com as notas lá. Né? Aí eu comecei brincando, dando... 8,5 não, hein? Tem que ser 9 e tal, tá. Aí veio os 10. E no final... Que legal. Parabéns, tal, você merece. Então, vamos sair para comer comida japonesa? Vamos comemorar, vamos celebrar, né? Bom demais. Igor, eu ia te fazer uma pergunta, mas antes disso, você só voltando um pouquinho no tema casamento. Como é importante a gente achar a pessoa certa na nossa vida, né? Nós servimos lá no SOS Casamento Curado. É um projeto, uma imersão para casais que existe, que começa de quinta, vai até domingo. E lá existem várias ministrações. Tem a aula da paternidade, que a gente aprende muito, perdão. E eu sou ministro de louvor lá. Eu canto também lá na imersão e sou líder em treinamento do Casados e Felizes da nossa igreja. Estou falando isso porque a minha vida hoje com a minha esposa, com a minha família, é muito voltada para a reestruturação de casamentos destruídos. E casamentos que estão bons, de certo modo, mas que podem melhorar. A Michele é sua companheira, aguenta estar junto contigo nos momentos bons, difíceis, pressão. Mas qual a importância da Michele na sua caminhada hoje? Total. Primeiro que, do ponto de vista profissional, existe um Igor antes e depois da Michele. Né? Primeiro porque ela é muito mais experiente em televisão do que eu. Né? Se eu comecei com 3, ela começou Vai vir no nosso podcast. Com 3. Ela tá aqui, já está convidada já, a Michele Dil aqui no nosso podcast. Ela, ao vivo. Com 3, 4 anos ela fazia novela em Miami. Então, novela amanhã, uma novela em Miami, em Buenos Aires, enfim, falar o currículo de Michele aqui, foi repórter do Google, enfim, participações em várias coisas bacanas, o histórico dela, o currículo dela é fantástico. Então, a Michele é um apoio muito forte, porque ela me conheceu profissionalmente no pior momento da minha vida. Olha que interessante. No pior momento da minha vida profissional. Então, eu tinha ocupado um grande cargo na emissora de rádio, na Rádio Cidade, até 2012. 2012 e 2013 eu fiquei ali num hiato, fazendo algumas coisas, eu montei uma agência de publicidade e estava começando a fazer programa de televisão. Então, ela me conheceu numa fase quebrado. Vamos falar a verdade. A linguagem estava lascada. Eu andava com o cartão da minha mãe no bolso. Né? Minha mãe emprestava o cartão dela para eu poder, o carro era do meu pai e tal. Então, eu tinha... não lembro que idade que eu tinha na época, 29, 30 anos. Tava bem e tinha ido para lona. Então, ela me conheceu num momento ruim. Né? E a minha construção profissional para chegar até onde nós estamos hoje, né, que graças a Deus evolui bastante em vários aspectos profissionais, a Michele é a peça fundamental. Não tem outra pessoa. Né? Acho que eu nunca falei isso para ela, ela está ouvindo isso agora. Opa, primeira mão. Hoje, depois da gravação do podcast, tomar um vinho aí. E a mulher, Igor, só desculpa te interromper, mas a mulher ela tem um sexto sentido, né? Não, a Michele não tem sexto, não. Ela tem 7º, 8º, 9º. Cara, desculpa, deixa eu falar sobre isso. É uma coisa impressionante, bicho. É uma coisa impressionante. Quando ela fala, vai fazer tal coisa... às vezes eu vou dar uma rateada, não. Aí depois me vem aquele negócio, ela falou pra fazer. Ela faz. Cara, não tem erro, não tem... É 100%. 100%. Agora, a gente tava no Paraguai. Olha esse episódio, né? Podcast é bom pra você contar a história. A gente tava no Paraguai, e aí eu tava querendo comprar uma calça legal, e aí eu olhei o preço, achei caro, não, tá caro e tal. Eu olhei o preço da internet, aqui tá mais barato, mas tá salgado ainda, né? E tinha uma loja lá que era a loja mais cara. Falei, não, vamos naquela loja que de repente lá tem. Falei, você tá doido? Lá é a loja mais cara. Se aqui no Shopping China tá X, nessa outra loja esquece. Não, aí eu entrei no Shopping China, parei o carro, aí me deu... Cara, se ela tá falando, dei a volta, rodei, fui lá na loja. Chego lá, metade do preço da calça. Eu tô contando um exemplo aqui, detalhezinho, mas assim é o tempo todo. Então ela me apoia em todas as decisões. Que legal, bacana. Nas minhas mudanças profissionais recentes. Então, todo o suporte que eu tenho dela entender o meu silêncio, né? Entender o momento que eu estou mais carrancudo, que eu estou mais introspectivo, que geralmente é quase todo dia. E elas ajudam a gente a colocar os pés no chão, né, Igor?
Com certeza. Como uma base familiar ela é importante, né, para tudo, né? Mas principalmente para a vida pública também. Porque se você não tem uma base forte, como aquilo que você falou agora há pouco, se você perder a vontade de voltar para casa, complica tudo. Porque a casa da gente é um pedacinho do céu, né? Com certeza, mas você resumiu bem, né? Eu acho que não deve existir definição melhor, porque se você não quer estar em casa, você vai estar onde? Né? Você vai estar na casa de alguém, então significa que a casa de alguém é melhor. Ou você vai estar na rua, significa que a rua é melhor. Você vai estar num boteco. E aqui, nós estamos entre amigos, todo mundo já passou por fases que o lugar que a gente menos queria estar era em casa, ou não? Com certeza. O lugar que eu menos queria estar em casa. Mas são fases, né, que são superadas, que passam. Né? Então, hoje eu não tenho dúvida que um ambiente... E aí é uma construção que não tem a ver só com o tipo da casa que você tem. Não estou falando do imóvel, nem dos móveis. Sim. Tem a ver com o lar. O conceito de lar é diferente do de casa. As pessoas constroem casas lindas, maravilhosas, mas não constroem um lar. Né? Então, tem pessoas que compram cama, mas não compram sono, né? Isso aí é muito importante, né? Hoje em dia, eu sempre comento dentro da minha casa, hoje a gente tem maturidade até porque a gente lida com casais, até para brigar, nossa briga é diferente. Quando a gente vê que vai chegar naquele momento, ela sabe a hora de parar e eu também sei. Nós temos um acordo dentro de casa que a gente nunca dorme brigado um com o outro. Porque exatamente para que não venha maus fluidos e coisas que a gente acredita. Então, é bem interessante o casamento. Eu, particularmente, sou muito feliz. Quero até mandar um beijo para minha esposa, a Júlia. E a Júlia, nós estamos juntos desde 2014. E são destinos que a vida... No mesmo período que eu e o Michel estamos juntos. 2014 também? Nós voltamos, nós temos uma história que a gente começou em 2006, voltou. Ela tem 3 filhos que não são meus de sangue, mas eu crio desde pequeno. Então, quando eu me separei da minha primeira mulher, ela também me pegou num momento terrível da minha vida, porque era um momento que eu estava jogado às traças, eu bebia 2 litros de uísque por dia, fumava 3 carteiras de cigarro, então eu estava totalmente jogado num apartamento, e ela foi lá e me tirou daquela situação. Então, eu sou muito grato a ela por ter acreditado eu estava fracassado em todos os sentidos, mas principalmente espiritualmente. Mas isso é amor. Isso Exatamente. é amor, porque amar a pessoa, uma pessoa te amar quando você estava lá no palco, fazendo sucesso, dando milhões de autógrafos, o bolso cheio de grana, todo mundo quer amar assim, né? Um monte de fã, tal. Pô, imagina se baixar na época de hoje com rede social, ninguém segurava o Thiaguinho. Então, com rede social, vai ser loucura. Tá bombando. Né? Amar quando você tá bem, meu amigo, é fácil. É muito fácil. O amar é assim, é quando é na doença, é quando a pessoa não tá legal. Exato. É aí que você vê o amor. Não é? Quando a pessoa está bem, é fácil. Amigo aparece aos montes, aí é outra história, né? Isso é verdade. Igor, 25 anos de profissão, né? 28. 28, né? 28. Você... É que eu comemorei... Não é que o Igor é velho, é que o Igor começou novo. É que eu comemorei 25, fiz um negocinho 25, né? Para comemorar, então, 25 anos de atuação na comunicação. Você já liderou equipes, você já... foi gestor, você já empreendeu, mas quando você percebeu que comunicar realmente era o seu trabalho, é isso que eu vou fazer, é uma vocação, deu esse start, essa vai ser minha vida, é isso que eu quero? Eu acho assim, que foi quando eu vim para Cuiabá, porque quando eu ainda estava em Rosário, já trabalhando com comunicação, lá meu pai tem uma emissora de rádio, comecei com 13 anos, depois eu assumi. Com 15 anos de idade, eu assumi a direção da rádio. Aí eu comecei a entender o que era gestão. Meu pai foi trabalhar em outro lugar, no governo, e eu assumi a rádio com 15 anos. Então, ali eu já tinha 4, 5 pessoas para liderar, eu já lidava com dinheiro, fazia cobrança, recebia, enfim. Entendi em menor proporção como é que funciona o veículo de comunicação, mas sabia montar som, desmontar som, equipamento, né? Subir em torre, fazer tudo um pouco. Né? E você lembra a primeira vez que você sentiu, cara, realmente eu faço parte desse universo aqui, isso? Aí foi a primeira vez, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro como, o processo. Porque era criança, né? Pré-adolescente, veio a adolescência, e quando eu comecei a frequentar as rádios de Cuiabá para ouvir, então eu vim aqui na Antena 1,
E ficava lá, era difícil para entrar e tal. Eu ficava ouvindo o Guto França. Quando eu vi o Guto França pela primeira vez, cara, o Guto França. Guto França, Né? França. O Wally George, né? O Adriano, o próprio Márcio Barreto, que hoje é meu irmão. Eu falei, pô, são os caras, né? E eu ficava ali horas e horas no estúdio ouvindo eles trabalhando, vendo eles trabalhar. E ali eu falei, pô, isso que eu quero. Né? E quero fazer aqui. Então ali Legal. me deu a vontade de sair de Rosário para fazer aquilo que eu fazia em Rosário, que era locução de rádio, em Cuiabá. Então, quando eu vim para Cuiabá em 2004, eu já vim com isso. Eu vim fazer faculdade, jornalismo, mas eu vim com a meta de trabalhar, de ser locutor Você de veio com rádio. essa decisão Já tomar. isso, Tanto legal. que eu fui com meus pais buscar um estágio no Grupo Gazeta, né? Eu já estava começando jornalismo, fui buscar um estágio. E lá na época, o Carlinhos falou, ó, beleza, vamos dar um jeito aqui, me dá uns 2, 3 meses. Até porque a faculdade, você precisa estar pelo menos no primeiro semestre terminado para estar no estágio. E aí eu fiquei sabendo que a Rádio Cidade estava reinaugurando naquele ano de 2004. Já estava com uma equipe formada e tal, e estava o DJ Douglas como coordenador artístico. Aí meu pai e minha mãe tinham um compromisso, eu desci a pé, lembro até hoje dessa cena, eu desci a pé do Grupo Gazeta até, ali a Tereza Lobo, até a sede do jornal Folha de Estado, onde funcionava a Rádio Cidade. Fiquei ali. Demorei não lembro exatamente quanto tempo, mas falei com o Douglas. Consegui falar com o Douglas. Douglas me recebeu e falou, ó, quer fazer um teste? Eu falei, quero. Legal. Eu lembro, entrei no estúdio, fiz um teste com o DJ Lopes, conheço ele até hoje, o cara é gente boa demais. Fez o teste comigo, me orientou, eu gravei um piloto ali, ruim pra caramba, depois eu ouvi ele. Depois eu virei diretor da rádio, eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tenho que dar um abraço. Você não se aprovaria, então. Jamais. Mas, enfim, aí aconteceu alguma coisa, não tinha vaga na hora, mas aí o Douglas falou, isso foi na terça-feira, o Douglas falou assim, vem no domingo à noite aqui. Eu achei estranho, domingo à noite? Ele vem no domingo à noite aqui, que eu vou fazer um outro teste com você. Cara, eu fui para Rosário, nessa época eu ia todo final de semana para Rosário, voltei no domingo à noite, que é quando eu vou. Geralmente eu voltar segunda de manhã, eu voltei no domingo à noite, adrenalina lá em cima. Eu lembro até a roupa que eu usava esse dia. Botei uma calça, uma M-Officer, que era chique na época, tal, que eu comprei um pré-datado lá, primeiro cartãozinho universitário que tinha no Banco Real. Vinha com limite, não tinha dinheiro, mas tinha limite. Né? Aí comprei a calça, camisa, aquelas camisas listradinha transversal, que na época estava na moda. Aí fui pra rádio, cheguei lá e estava tendo um teste mesmo. Era uma outra profissional, uma locutora e eu. Para ver quem ia ficar no horário da madrugada. Eu, beleza. Porra, na Rádio Cidade, cara, Rádio Cidade era o sonho de qualquer locutor. Isso. E era o mesmo estúdio, o mesmo equipamento, mesmo tudo da Rádio Cidade. E aí, o teste era entrar no ar e fazer. E por isso que era domingo à noite. Porque a audiência do rádio, o pior horário que tem é domingo à noite no rádio. A audiência é quase zero. E eu entrei, cara, e falei assim, e agora? Né? Eu não lembro o que eu falei, o que eu fiz, mas rolou. Ali mesmo eu saí contratado já, mas não para fazer madrugada, para fazer à noite. Ele mexeu na grade e me botou à noite. Você entra amanhã já para fazer o programa chamado Super Night. Super Night Love Songs. E a partir dali eu comecei a respirar com a rádio. Eu vivia ali dentro. Aí a madrugada era remoto, eu continuava no ar. Muitas vezes eu estava tão empolgado que eu continuava no ar e fazia 6 horas direto. Caraca. Quando surgiu a oportunidade de assumir o horário da tarde, que para a rádio jovem, na época, era o melhor. Sim. Geralmente, rádio de manhã é o melhor horário. Mas para a rádio jovem, na época, o horário da tarde, levando em conta que o jovem acordava mais tarde e tal, universitário. Então, a tarde, às 3 horas, era o melhor horário da rádio. Aí eu assumi o horário da rádio, 15 horas, que era no pique na cidade. E aí, consolidei como principal locutor da rádio, até recebi o convite para assumir a coordenação artística e um pouco depois a direção geral, aí nunca mais deixei de ser. Legal. Ô Igor, você falou agora há pouco sobre se na nossa época do Samba Axé existisse rede social, seria uma loucura, né? Na nossa época, rádio, TV, jornal, era uma luta até para a gente conseguir fazer uma divulgação. Eu lembro que eu ia para Rondonópolis, por exemplo, para levar Um Beijo Não Sorri. Uhum. Eu cheguei lá às 9 da manhã com meu pai e o locutor não queria de jeito nenhum tocar nossa música e eu implorei, falei, não, vim de Cuiabá aqui, pelo amor de Deus. Toca aí. Pelo menos toca pelo menos uma vez, a gente forçou, ele tirou do plástico ali e tocou. Aí no momento ali eu pensei, falei, ele vai tocar, depois quando eu virar as costas, vai jogar esse CD fora.
Mas a nossa sorte é que o dono da rádio estava lá e eu vi, era fã da música, só que achava que a música era do Rio de Janeiro. Mas todo mundo achava que a música só era de Achava fora. que era de fora. Rapaz, eu participei gravando os teclados dessa música toda, na época. Exatamente. É mesmo? Wilson São Olha, Gravou, do CD gravou. todo, né, Thiago? Gravou Participou. 98. Foi 98. 98 a gente gravou, lançamos Um Beijo Não Sorri, aí lançamos Tempo de Amar. Tempo de Amar. No final de 99 a gente lançou o CD. Aí lançamos lá no UFMT, coisa de maluco, né? Imagina, só o Samba Cheio e 2 bandas de rock. Colocamos 10 mil pessoas. No ginásio. Na época a gente conseguia fazer essas proezas. Conseguia. Né? Mas o que você acha dessa mudança hoje com a rede social, dessa transformação? Muito grande, né? Nós convivemos. A minha filha já não sabe como é que era antes, né? Quem nasce agora não sabe como é que era. Nós temos um certo privilégio, a nossa geração. Hoje, Nós somos os pegamos últimos, o né? analógico Que e era uma pegamos o sessão digital, da tarde. né? Somos os últimos, que a gente viu e acompanhou. Por exemplo, meu pai, ele viveu todo analógico, mas ele já pegou com mais dificuldade o digital. A gente nasceu no digital, então a gente aprendeu a lidar, né? A última geração híbrida, vamos dizer assim. Sim. Você acha que a comunicação, a sociedade, ela ficou mais democrática ou mais barulhenta? As duas coisas. Ao mesmo tempo que ela está mais democrática, de fácil acesso, ela está mais barulhenta, porque você tem acesso às pessoas mais inteligentes do mundo, mas também as mais idiotas. Porque Então, hoje todo mundo fala. Deu mas... voz para muita gente. Pô, aí, então, né? Está você, dando, você quer ouvir você lê um grande pensador, eu quero ouvir um cara lá, tal. Você tinha que comprar o livro dele, achar, comprar fita para ver, né? Uma palestra era dificílimo. Hoje você entra aqui, acha qualquer coisa. Mas também tem muita gente falando bobagem, né? Então, deu disposição para tudo. Porque hoje todo mundo fala, mas pouca gente comunica, né? Isso é um conceito que eu... Infelizmente tem esse problema. Eu sofro até hoje para fazer story, pessoal da agência, nosso Thiago, você tem que fazer mais stories. E tem que fazer no seu... Cara, tem umas coisas assim que eu vi agora, eu acho que agora está na moda aconselhar não entrar... Por exemplo, eu acho muito legal, esse dia eu vi um vídeo, né? Que tem as... Como é que chama, Luiz? É trends que fala? As trends, né? Trends, é o que tá na moda rolando assim, no momento. Você vai lá, sobe... Agora a moda é subir em cima da mesa do podcast, enfim, fazer um negócio. Né? Esquece. Cara, eu não vou fazer, esquece. Mas você tem que fazer, não vou fazer. E eu vejo umas coisas assim, eu vejo, meu Deus, que vergonha alheia. Teve a tal do será. E será? Pô, cara, você estudou, você formou, agora você vai perguntar, será que eu sou... Não, pelo amor de Deus, eu acho muita bobeira. Tem umas coisas legais, de música, mas assim, não é tudo, cara. Quer dizer, é porque viralizou, é legal? Não é, né? Eu não curto, não. Sim, e eu tenho uma tese assim, sobre isso, que é assim, eu falo essa frase, não lembro se eu ouvi de alguém, mas eu digo o seguinte: quem muito lacra, um dia vai ser cancelado. A lacração, ou a viralização, vai viralizar o negócio, ela pode acontecer de maneira natural ou artificial, você pode provocar. Mas a pessoa que está o tempo todo, toda hora querendo lacrar, uma hora, meu amigo, esquece. O rebote vai vir. Né? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu uso rede social, eu posto todo dia, mas eu sou muito conservador, busco não entrar. Eu busco ser eu, assim. Tem dia que eu estou a fim de postar. Uma vez eu contratei um cara para dar orientação. Não, Igor, você tem que fazer 3 postagens por dia, tem que ser uma de manhã, uma tarde, uma noite, negócio assim. Eu falei, se eu não tiver afim, não, você tem que postar do mesmo jeito. Eu falei, então não vou fazer. Se eu não tô afim, cara, tem dia que eu não tô afim. Mas eu não sou, mas você tem que gravar. Mas eu não quero gravar, bicho, eu não tô afim legal, minha cabeça não tá boa, a foto não vai ficar legal, eu não tô afim. Mas vai ficar o dia inteiro sem postar? Vou. Tem dia que eu não posto nada, tem dia que eu posto 10. Respeito quem é profissional disso, não tem nada a ver. Tanto é que eu sigo um monte de gente. Eu, particularmente, não gosto desse negócio de ficar entrando em modinha, não. Nossa, eu passei por isso quando eu fui gravar o DVD, que nós tínhamos a agência de Goiânia e ela tinha uma programação semanal, só que não era só fazer vídeo, tinha que pegar o violão, cantar e sair numa praça, não sei onde. Falei, gente, eu não tenho tempo para isso. Não dá para parar para fazer tudo que vocês querem. Porque uma coisa é você pegar um artista que está começando a carreira. Eu não tenho mais 18, não tenho mais 20, então a gente tem outros compromissos, outras coisas, e não dá. Mas eu acho interessante, para quem consegue, né? E como você falou, tem dia que você está animado, você quer fazer um monte, tem dia que você não quer. No mínimo a gente vai, eu pago a internet para isso, né? Você vai dar risada. De vez em quando eu dou uma... Meu Deus do céu, cara. Quando é amigo eu mando, cara, não faz isso. Não faz isso. Igor, a gente olha para sua trajetória, a gente percebe que você não apenas comunicou, você abriu portas, construiu relações, você ocupou espaços de liderança
E você se considera um empreendedor da comunicação hoje? Eu, sem falsa modéstia, creio que sim. No momento, na comunicação, tenho empreendido menos, porque eu migrei para a área empresarial, para a liderança empresarial com o lead, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas na comunicação, o tempo todo. Né? No seu caso não é abrir uma empresa, no seu caso é abrir caminhos, projetos e pontes, né? Vários programas que foram criados, vou citar aqui o Cachimbocó, por exemplo, que eu criei. Sim. Foi em 2007, se não me engano, foi um sucesso, foi um programa de rádio que durou mais tempo e percorreu 4 emissoras diferentes, né? E era um podcast na época. Tive a oportunidade de participar várias vezes. Era um sucesso. Né? Tem vários assim, formatos de programação, enfim, bastante coisa, né? E eu não vou detalhar, mas assim, eu lembro, vou dar a lembrança do Cachimbocó, que foi uma coisa que eu curti muito fazer. Mas várias coisas, tanto no rádio quanto na televisão, eu participei. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Eu sempre tive boas equipes. Eu sou um cara que não sei trabalhar muito bem sozinho. Né? Hoje eu trabalho com menos pessoas. Eu gosto de trabalhar com bastante gente. E quando eu trabalho com bastante gente e sei lidar com pessoas, eu consigo, sem falsa modéstia comigo, extrair das pessoas talvez o melhor delas. Então, muitas das coisas que a gente conseguiu realizar nas empresas que eu dirigi, nos lugares que eu trabalhei, o mérito é muito maior do time que eu coordenava do que meu. Mas muito maior, porque o Luiz trabalhou comigo, ele sabe como é que a gente lidava ali, cara, sufoco durante o dia, umas loucuras que a gente inventava, a gente tinha que fazer, entregava, e chegava no final do dia, cara, que legal, que sucesso que foi isso. Pequenas coisas, grandes coisas, mas eu devo muito às pessoas com quem eu trabalhei, muito, assim, gente muito boa em todas as áreas, na criação, pessoal de jornalismo, sabe? Em todas as áreas eu sempre tive o privilégio de trabalhar com gente muito boa. Maravilha. Igor, hoje em dia existe a diferença entre audiência e credibilidade. Como que se constrói credibilidade ao longo de tantos anos? A credibilidade é o que faz um profissional permanecer no ar. A audiência, ela é importante, ela é volátil. Só que uma vez que você não tem a credibilidade, a audiência ela vai embora. Então, o que faz a pessoa ligar, o que vai te dar audiência é a credibilidade que você tem. E a credibilidade você constrói com o tempo. Né? Com o tempo e passando por lições, por pegadinhas que a vida vai dando, por sabendo lidar com tropeços, né? Falando a verdade, respeitando o seu público, respeitando a sua equipe. Por exemplo, em rádio e televisão, eu falei de não fazer nada sozinho. Você não faz nada sozinho. É igual banda. Você tem um... Pô, se o Rode lá quiser te ferrar, ele te ferra. Nossa, no melhor momento. E como? Né? Técnico de som. Se o cara que quiser... Qualquer pessoa... É uma engrenagem. É uma engrenagem, né? Então, a credibilidade não é o que nós falamos de nós. É o que os outros falam. É a percepção que as pessoas têm. Tem da gente. Né? E aí o senso comum. Né? Porque você não vai ser unanimidade nunca. Ao longo da vida, você vai trazendo amigos e pessoas que talvez não sejam tão amigas assim. Eu acho que eu não tenho inimigos, mas pode ter alguém que não gosta de mim. Ok. Né? Eu, graças a Deus, não tenho assim, Igor, você tem alguém que você não gosta? Não. Tem os que eu mais gosto, mas não tem ninguém que eu não gosto. Por falar nisso, você já teve que abrir mão de agradar alguém para manter sua coerência? Várias vezes. Sempre tem. Várias vezes, muitas vezes. Né? E a coerência, ela tem que ser, no meu ponto de vista, Thiago, com a sua consciência. Né? É com a consciência. Não significa que você não pode mudar de opinião. Não, eu sou coerente, então eu não vou mudar de opinião nunca. Não, aí é outra coisa. Né? A coerência é com valor. No meu ponto de vista, Igor, o que é coerência para você? É com aquilo, o julgamento que a minha consciência faz em cima daquilo que eu entendo como os meus valores e as minhas crenças. Então, vou tentar repetir aqui, para conceituar. Então, para mim, é o julgamento do que a minha consciência faz em cima daquilo que eu acredito ser o meu valor e as minhas crenças. Uma vez que ferir isso, aí não. Aí então, é difícil fazer? Porque a gente age no automático, né? Nosso cérebro é muito rápido. Às vezes você é grosso com uma pessoa e você, caramba, por que eu falei isso? Às vezes eu busco um senso de justiça muito grande, né?
com todo mundo, né? Você tem que ser justo. Do outro lado tem alguém que é um ser humano como você, né? Então, eu respeito muito isso. Você sempre está, eu vejo o Igor, sempre está perto de empresários, de comunicadores, de políticos. Nessa nova sua jornada hoje com o LEAD, você está caminhando sempre com gestores. O que você percebe em comum nessas pessoas que realmente constrói algo relevante? Olha, em Mato Grosso, assim, eu tenho o privilégio de estar no LEAD agora convivendo com grandes empresários, com lideranças empresariais, num momento histórico para o nosso estado, né? Um crescimento absoluto em todas as áreas. Mato Grosso é líder em tudo, em soja, em milho, em algodão, em proteína animal, em carne suína, em aves, em biodiesel agora, biocombustível. Ou seja, Mato Grosso é um estado muito privilegiado do ponto de vista econômico. Assim, é uma coisa, eu estou tendo acesso a dados agora e é uma coisa assim... Fantástica, né? Poxa, tem espaço para crescimento. O que eu estou vendo é muito empresário querendo crescer ainda mais e criando oportunidades para quem não está ainda nesse jogo entrar, né? Um cara, quando ele arrisca, e o empreendedor ele é um apostador. Sim. Né? Ele arrisca o seu nome, a sua reputação e o seu dinheiro. Então, quando ele vou inventar, vou montar uma indústria, o cara ele está arriscando a reputação, o nome e dinheiro. E quando ele faz isso, é evidente que ele busca lucro, e é natural, Sim, né? sim. Buscar o lucro. Claro. Mas quando ele acerta, ele está levando um monte de gente com ele. Um monte de gente que vai fazer sucesso junto com ele. Então, o que eles têm em comum é esse desejo de acertar, de se relacionar cada vez mais buscando parceria, buscando novos negócios, novas oportunidades e com um sentimento quase patriótico de Mato Grosso. Sim. Então, Mato Grosso, que era um patinho feio no estado, cara, hoje a gente fala, você tem orgulho de ser de Mato Grosso, pô, legal que você é de Mato Grosso. Antigamente, você é de Mato Grosso, Mato Grosso é lá que fica onde? Mato Grosso do Sul? Do Norte e do Norte e Sul. Então, fazia uma piadinha. Hoje o cara fala Mato Grosso, caramba, Sim. você planta soja? Você faz o quê lá? Ah, cara, já te vê como alguém grande. Então, a classe produtiva de Mato Grosso tem isso muito forte, essa característica de tá lutando e com a consciência. Dias atrás a gente teve um evento sobre isso, e aí eu trago aqui o meu mestre, o Nofre Ribeiro, que fala: vocês não viram nada, uma pena que eu não vou estar aqui para ver o que vocês vão ver. Né, o Nofre brinca com relação a isso, que ele está falando de daqui a 40, 50 anos, nós estamos vivendo e presenciando uma transformação econômica de Mato Grosso que aqui já é o celeiro do mundo, mas vai continuar sendo... E você acredita que Mato Grosso precisa formar mais líderes com mentalidade empreendedora? Com certeza, com certeza. Não só a liderança, mas também despertar em todo mundo que está aqui, né, trabalhando, a capacitação para você conseguir coisas melhores. Sim. Porque vaga tem. Né? E muita, né? Se a gente não ocupar, vai vir gente de outro estado e vai ocupar. E o empresário não quer trazer gente de fora. Porque se ele trazer gente de fora... Custa maior, né? Muito maior. O cara tem que botar casa, o salário é muito mais. O cara que ganha, vamos falar, um executivo de uma grande empresa, ganha 100 mil por mês. Esse cara, 200 mil por mês. Esse executivo, para ele vir para Mato Grosso, ele já ganha isso lá em São Paulo, por exemplo, na Faria Lima, ele quer 50% a mais. Ele quer a casa num condomínio fechado, ele quer um carro, ele quer uma passagem semanal para São Paulo para ele poder ver a família. Ele quer igual jogador de futebol. Claro. O passe dele é caro. Então, o que precisa aqui em Mato Grosso? Quem está trabalhando na sua área, começar a buscar dentro desse ecossistema que Mato Grosso está vivendo, dentro do agro, da agroindústria, como é que eu posso me encaixar aqui? Né? E aí, se for preciso, muda de profissão, estuda, capacita, faz relacionamento, porque sem relacionamento você não vai chegar. Não adianta você ser o melhor numa ilha deserta. Ah, eu sou o melhor, sou um gênio, você está onde? Eu estou no Saara, beleza, você vai lidar com a areia aí. As pessoas têm que saber o que você faz. E aí entra a questão da comunicação. O Igor, por falar nisso, hoje em dia se fala muito em network, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que... Qual que é a diferença entre você conhecer pessoas de forma... que não seja de forma superficial e conhecer pessoas e criar relacionamentos de verdade? Olha, network virou uma palavra da moda. Sim. Né? Tipo, estou fazendo network. O que é isso? Ninguém... eu vou em 10 eventos por... Não é isso. Eu falo muito em relação. Relação, ela é um conceito onde você começa a conhecer a pessoa
tem que ter reciprocidade, ou seja, eu apresento aqui a pessoa, você conhece A e B, busca um ponto em comum, olha, será que a gente pode ser amigo, a gente pode fazer negócio junto, né? E vai levando. O networking, uma palavra em inglês, que foi aqui no Brasil de hoje, colocada como um produtinho assim, vou fazer um coquetel, vou chamar 5 pessoas ali para... E no final do dia quase não acontece nada. Eu defendo muito a relação, a construção da relação que vai gerar negócio. Como é que ela gera negócio? Através da confiança. Então, para você ter confiança, você precisa ter essa relação. Sim. E como é que isso é construído? Com uma palavrinha muito simples, é verdade. No mundo de hoje, é difícil você esconder. Você pode aparentar aqui um monte de coisa na sua rede social, mas as pessoas buscam referência. Sim. Né? Então, aquilo que alguns chamam de prova social. Com quem que você já trabalhou? O que você já fez? Como você fez? Como você faz? Como é que você pretende fazer? Então, essa relação ela tem crescido. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, hoje, no LEAD, eu recebo muitas demandas de empresários de outros estados querendo se conectar com empresários de Mato Grosso. Evidente que tem a relação de empresário de Mato Grosso com empresário de Mato Grosso? Sim. E tem um detalhe, quando eu entrei no LEAD aqui, eu vi o seguinte, poxa, Igor, mas aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, todo mundo conhece todo mundo. Eu falei, pode ser, mas será que todo mundo faz negócio com todo mundo? Aí o cara, não. Então, tem uma técnica para isso acontecer. Mas a procura de outros estados, Thiago, é gigantesca. Todo mundo quer vir para cá. Você, hoje, então, o relacionamento é a melhor moeda que existe hoje no mundo atual, né? Não tenha dúvida. Vale mais do que dinheiro. E como é que se constrói isso nesse mundo sem parecer ser interesseiro? Primeiro é não ser interesseiro. Sim. Isso é o primeiro ponto. É o princípio. Você não ser. Né? Então, mas, Igor, tudo na vida é interesse. Né? O que é ser interesseiro? Né? Vamos tentar traduzir aqui. Eu querer aproximar de uma pessoa só para tirar dela. Sim. Isso é um interesse. Sem ter. Né? A relação é o quê? Relação. Ela perceber um valor no que eu faço, ok? E eu ver nela também um valor. São conexões estratégicas. Né? Aí você tem, via de mão dupla. Sim. Então, quando isso é verdadeiro e a pessoa sente isso, gera confiança, que eu falei. Então, tem gente que demora anos para construir. Ok, vai demorar mesmo. Quanto mais o cara for forte ou grande, mais difícil vai ser. Normal. Então, e esses caras, eles já sabem, ele olha para a pessoa e vê. Depois esse cara quer me vender um negócio. Assim, é a primeira regra que, às vezes, algumas pessoas me procuram. Igor, eu quero... Tá no lead que eu quero fazer tal coisa. Eu falo, meu amigo, tá no caminho errado. Você já tá bem no que você está fazendo? Você já é o melhor? Ou está entre os melhores? Não. Você está entregando o seu produto de maneira com qualidade? Não. Você já está estruturado? Não. Então, você não vai vender para o cara. Não adianta eu te apresentar para a pessoa. O apresentar, você pode conhecer, mas não vai fechar. Então, a melhor maneira de não parecer interesseiro é não ser interesseiro. É ser verdadeiro. Né? Se tomar um não, ok. Eu já tomei muito não, mas muito não. Imagina. Né? E faz parte. Igor, hoje você está à frente do LEAD Mato Grosso, que aproxima empresários, investidores, lideranças. O que você tem percebido nas conversas com quem está pensando no futuro do Estado? Olha, eu vejo uma procura muito grande, como eu fiz referência agora há pouco, por pessoas, por mão de obra. Qualificada, de preferência? De preferência, mas também se não tiver qualificada, os caras vão qualificar. Estão dispostos a qualificar, né? Estão dispostos. Isso é ótimo. Interessante, muito bom. Nós temos, Mato Grosso todo mês sai um estudo, mas em média Mato Grosso e Santa Catarina são os estados que têm pleno emprego. O que é isso? A gente tem basicamente zero desemprego. Os índices nacionais mostram isso. O próprio IBGE mostra isso. O que as pessoas estão buscando? Qualificação, gente boa para trabalhar e querem pagar bem. Então, isso é um senso comum em todas as áreas, Thiago. Na indústria, no agro, no comércio, todo mundo está procurando gente boa para trabalhar. Sim. Com a reforma tributária, que vai penalizar Mato Grosso, porque vai começar agora a pagar via o consumo, ou seja, como o Mato Grosso consome menos que outros estados, a gente vai receber menos da União. Sim. Né? Então, isso vai ser um dificultador.
apesar do Estado também já estar de olho em programas de atração, não só de investimentos, mas de atração de mão de obra. Vai chegar esse momento. Por isso que eu estou alertando quem é daqui, acelera, porque terão programas para atrair gente para cá, porque a gente precisa fazer o Estado crescer com gente. A nossa população é uma população pequena. Por falar nisso, amigo, qual conversa Mato Grosso precisa ter com urgência? Eu vejo que essa, né, da qualificação e o despertar do interesse, porque alguns vão dizer assim, existe o Mato Grosso rico e o Mato Grosso pobre. Existe, mas existe um mundo rico e um mundo pobre. Isso não é um defeito de Mato Grosso. Ao contrário, nós temos a possibilidade de trazer mais pessoas para estar em boas posições no mercado, buscando ganhar mais dinheiro, trabalhando mais. A questão é, o que fazer para despertar na população que está aqui esse desejo de querer crescer, de querer empreender, de ter a coragem de empreender, porque tem que ter coragem. Você tem um emprego lá que você ganha lá 5 mil por mês, sendo que tem 100 vagas de um que paga 30, mas aí o que você precisa fazer para pegar isso de 30? É o cara, o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais, eu vou procurar, eu vou sair mais, eu vou estar nos lugares, eu vou me esforçar mais, eu vou estudar mais. O que você vai fazer? Cada um tem que responder essa. Eu fiz isso quando eu resolvi entrar nessa seara. Porque eu precisei estudar muito, eu precisei ler, buscar a conexão comigo mesmo. Sim. Né? Fazer treinamento. Porque uma coisa é ser apresentador de televisão, diretor de grupo de comunicação. Outra coisa é você se relacionar com caras que faturam bi. Hoje, a representatividade das empresas que o LEAD lidera em Mato Grosso está na faixa de 60 bilhões ano de faturamento. Então, eu estou falando com caras que juntos faturam 60 bi, em torno de 14%, 15% do PIB de Mato Grosso. É muita coisa. Né? E esse dinheiro, ele não é um dinheiro que está ali disponível. Né? As pessoas estão muito conservadoras com relação ao investimento. Elas têm uma desconfiança muito grande. Sim. O empresário de Mato Grosso é muito desconfiado, muito desconfiado. Ele pensa 2, 3 vezes onde ele vai colocar o dinheiro. Então, o Mato Grossense, a principal preocupação, no meu ponto de vista, é não deixar esse bonde passar. Não deixar essas posições serem ocupadas por quem vem de fora. Não que a gente não queira receber. Claro, o Mato Grosso é o estado que mais abraça a gente do Brasil todo. Né? Mas se tem gente aqui, o ideal é que essas pessoas ocupem essas vagas. Quando a gente fala de Mato Grosso, muitos falam, Mato Grosso é o futuro do Brasil, né? Mas assim, na sua visão mesmo, o que falta para esse futuro virar uma realidade e de forma organizada, humana e sustentável? Eu acho que isso vai acontecer, independente de classe política, independente de eleição, independente de cenário eleitoral. A questão é velocidade. Né? Esses fatores, eles podem acelerar ou desacelerar. Mas Mato Grosso vai ser isso. Isso é fato. A economia de 2030 do estado de Mato Grosso vai ser a economia do Brasil de 2010. Mato Grosso, hoje, se fosse um país, já seria o 3º maior exportador de soja do mundo. Mato Grosso, se fosse um país, seria líder em vários segmentos. E estaria muito melhor. Não estou aqui pregando a Revolução Farroupilha de Mato Grosso, não. Nem a independência do estado. É porque o que a gente manda de recurso para a União, vem pouco de volta. E aí a gente tem algumas dificuldades. Não à toa, a duplicação da 63, o governo de Mato Grosso teve que fazer. Era a obrigação do governo federal. Para citar um exemplo. A ferrovia é a mesma coisa. Era para o governo federal fazer. O governo do estado teve que fazer. Então, tudo isso que você falou vai acontecer. Sim. A questão é quando e como né? E a velocidade que vai chegar. Você acredita que o estado está pronto para esse novo ciclo de desenvolvimento? Tem ainda alguns gargalos importantes. Sim. Né? Aí nós podemos falar da logística, que é o principal. Nossa, apesar da sofre, evolução, né? O governo Mauro fez 7 mil quilômetros de asfalto, mas ainda tem 30 para fazer. Por falar nisso, queria mandar um abraço para meu amigo Cidinho, que esteve à frente da Nova Rota, né? Cidinho é conselheiro do LEAD, né? Conselheiro do LEAD. Cidinho é nosso irmão, nosso amigo, companheiraço, ajudou a gente numa campanha agora recentemente com um amigo, inclusive teu irmão, o Milton. Exato. Com uma campanha, ele tem uma doença, esclerose múltipla, e aí eu contactei o Cidinho chamou vários parceiros empresários do Brasil todo, e todo mundo contribuiu e ajudou. Eu gosto muito dele. Está feito o convite, viu, Cidinho? Vai estar aqui conosco, viu? Cidinho é um cara espetacular, humano, simples, coração super generoso e dedicado ao nosso estado. Muito dedicado ao nosso estado. Gosto muito dele, sou suspeito porque é um grande amigo. Eu também sou suspeito, mas falamos assim mesmo, né? Então, como que você acha que pode equilibrar produção,
cidade, meio ambiente, pessoas e oportunidades dentro desse contexto do Eu acho desenvolvimento assim do Mato que Grosso? algumas regiões, Mato Grosso é um estado muito grande, territorialmente, com uma população pequena. Sim. Então nós temos áreas de muita prosperidade, Corredor do Norte, a partir ali de Diamantino até Sinop, você tem região de Sapezal, Campo Novo, ele está crescendo muito, Primavera do Leste, Campo Verde, algumas outras regiões que já estão em desenvolvimento. Agora, a minha preocupação pessoal, e aí eu trago para a paróquia aqui, é a Baixada Cuiabana. Então, eu tenho uma preocupação e o LEAD, inclusive, vai começar... Fizemos um evento sobre Cuiabá agora, recente. Vamos fazer um evento sobre desenvolvimento econômico da Baixada Cuiabana, do Vale do Rio Cuiabá. Porque Legal. me corta o coração, me dá tristeza ver Sim. que nós temos um estado realmente muito rico, muito próximo, tudo isso que a E gente a está nossa falando. capital, ela está Mas a capital, engatinhando. né? E principalmente os municípios da Baixada Cuiabana, a pobreza... Eu comecei aqui o bate-papo falando de Rosário. Pô, eu queria uma indústria em Rosário. Eu quero ajudar Rosário a ter uma indústria, algum equipamento econômico, que privado, que faça a cidade mesmo, crescer. Né? Avançar, né? Então, isso não tem como o governo colocar dinheiro nos municípios para fazer todo mundo crescer. Não tem dinheiro. Aí precisa de iniciativa privada. Então, a minha preocupação, Luiz, são essas cidades. Então, aí Rosário, Corizal, Nobre já tem uma vocação econômica com turismo, tem ajudado muito. Aí você tem Barão, enfim, Livramento, Santo Antônio, são municípios que precisam encontrar uma vocação econômica para acompanhar esse crescimento da cidade de Mato Grosso. Igor, Cuiabá também vive um momento importante. Como é que você enxerga Cuiabá dentro desse avanço de Mato Grosso? Olha, eu acho que o Cuiabá ficou para trás nos últimos anos, por vários aspectos, né? E aí, politicamente falando, Cuiabá foi prejudicada, né, por esse motivo, mas é a capital, e por ser a capital, precisa aproveitar esses vetores econômicos que o Estado tem. Por sorte, nós temos aqui os políticos, por estarem em Cuiabá, existe uma cobrança muito forte pelo desenvolvimento da capital. E eu tenho visto agora nos últimos dias um movimento, eu não sei porque, pode ser que seja ano eleitoral, mas um movimento grande, até fizemos um evento nesse sentido, de reequilibrar essa relação Mato Grosso-Cuiabá. Nós precisamos nos apropriar desse título de ser a capital do estado que mais cresce no país. E se apropriar não é só no discurso, é sentir isso na pele. Na prática. Na prática, se sente isso como? Andando nas ruas. Sim. A gente não pode ser um estado rico e a nossa capital tá lascada. Né? Eu acho que o prefeito tem essa visão, está buscando, de alguma maneira, recursos para poder ter o mínimo, né? A pessoa chegar aqui e falar assim, nossa, é aqui que é Cuiabá? Não, nossa, é aqui que é Cuiabá? Eu acho que é esse sentimento. E eu vi uma coisa em Dubai, num evento que eu fui do LEAD em Dubai, ano passado, sobre o que eles fizeram com relação ao turismo lá, né? Que virou um fenômeno e tal. Aí um dos caras que eu conversei, que é muito bem relacionado lá em Dubai, no Emirados Árabes, ele falou assim, olha, a cidade, para ela ser turística, ela precisa ser primeiro boa para quem mora nela. Exato. Porque o que vai fazer uma pessoa ir lá se quem está lá não quer ficar lá? Esses dias o Daniel, que é do Grupo Matos, falou isso. Se a cidade não for boa para as pessoas, para essa nova geração, as pessoas vão embora dessa cidade. Elas não ficam mais nessa cidade. A gurizada, se aqui não fica, se não for uma cidade inteligente, tecnológica, com emprego, a galera vai vazar. Eles saem, vão para outro lugar. Vai para outro lugar. Sim. Então, a responsabilidade é grande. Eu torço muito que haja esse equilíbrio. Eu já sei que o prefeito tem isso em mente. Ele já me falou isso em entrevistas e tal. Tem muita dificuldade, porque a prefeitura tem poucos recursos, né? Está buscando empréstimo, buscando ajuda do governo, para poder reequilibrar isso, e eu torço muito, cara. E o que eu puder ajudar, assim, é fazer com que Cuiabá, de fato, assim, esteja equilibrada com o estado de Mato Grosso. Eu acho que todo mundo quer isso. Maravilha. Amigo, só que agora a nossa produção preparou uma coisa diferente. Lá vem. Não, nós conversamos aqui nos bastidores, né? Nós mandamos nossa equipe lá em Rosário. Lá vem. Era para ser, era para passar aqui na TV aqui, mas assim, nós vamos vou até repor minha água aqui. Repõe a água aí. Que depois eu vou revelar quem que a nossa produção buscou para gente apresentar esse quadro aqui. É um quadro chamado Retrato Falado. Eu vou
mostrar umas fotos para você aqui. Nós vamos apresentar, né, Tiago? Eu vou colocar no notebook aqui. Por que eu não apaguei essas fotos? e você vai comentar essa foto. Você vai comentar, você vai falar. Tá bom. Eu vou te mostrar essa primeira aqui, ó. Aí. Caramba! Isso aí, eu não sei se é meu aniversário ou aniversário da minha irmã, mas eu acho que é pela minha irmã, da Ana Karina, que tá ali. Aqui tá a minha mãe, Conceição, ali tá o Davidson, que era um amigo de infância. Eu sou esse moleque de vermelho com o Jiraya na mão, esse bonequinho do Jiraya. Quem assistiu o Jiraya, né? Opa! Ninja Jiraya, é o bonequinho do Jiraya. É o bonequinho do Jiraya, minha irmã. E ali do lado eu não sei quem é, mas foi numa casa que foi a primeira casa que eu tenho, não, é a segunda casa que nós moramos que eu tenho lembrança, assim, ali na Avenida Arthur Borges, em Rosário. Rosário, né? Em Rosário Oeste. Rosário Oeste. Essa produção nossa aqui, ó. Meu pai de bigode ainda, hein? Seu pai de bigode. Cara, essa. A próxima aqui. Vai ser meu improviso, mas vai. Vamos lá, Igor. Essa aqui, ó. Caramba, isso é palco. Aniversário de Rosário. Eu tô com um terno emprestado, né? Com certeza, porque tá Esse é o grande. Clube Social de Rosário? Isso aí Não, isso é na Avenida. Na Avenida. Isso eu acho que é 2002. 2002 eu deveria ter de 17 anos, 18 anos. 17, 18 anos. Ah, não, isso aí, já lembrei. Isso aí... Não, é aniversário de Rosário, tem razão. Aniversário de Rosário. Eu tô tentando identificar quem tá aqui, mas não dá para ver direito na foto. Mas isso é Tem que ir aniversário lá em de Rosário. Mandar uma produção em Rosário para buscar essas fotos, rapaz. Isso aí é aniversário de Rosário, porque por muito tempo eu fazia o cerimonial, a locução, a abertura dos shows, o desfile cívico-militar, e certeza que é aniversário de Rosário. Vamos lá, vamos para outra aqui. Tiagão. Lá vem. Cuidado com essas fotos aí. Tá esquentando, tá esquentando. Cuidado com essas fotos aí. Essa aqui. Isso é TV Pantanal. Isso já é 2014, apresentando o jornal Matéria de Capa, às 7 da manhã. Foi quando eu conheci a Michelle. Essa eu lembro que eu trabalhei com ele na TV Pantanal. Nós trabalhamos na TV Pantanal, Isso é minha cara de brava ali. Essa tá mais tranquila aí, Thiago. Essa tá sossegada. Tá esquentando. Ah, véi. Calma, Igor. Tá tenso. Isso também é aniversário de Rosário, mas lá atrás. Lá atrás. Isso aí é bem Tá 2000. bem aleatório aí, né? Isso, Nós não colocamos isso aí é 2001. Olha a calça, meu Deus do céu. Essa calça era emprestada do meu tio. A camisa também. Aniversário de Rosário de 2001, ou posse do prefeito Zeno. Pode ser, não lembro agora. Mas eu vejo ali minha irmã, a Paula, a Ana, minha prima, os vereadores, pessoal da polícia. Eu lembro exatamente desse dia. Também trabalhando. 16, 17 anos aí. Vamos lá, ver qual que é. Cerimonial. Tem mais aqui. Fiz muito, hein? Afe Maria. Cerimonial, né? Abertura de show, locução. Essa aqui. Com vocês. Essa foto é fantástica, né? Isso foi, eu não lembro a data, mas em algum restaurante, meu pai, minha mãe, com a Rafa ali, com uns 3 anos, mais ou menos, né? Eu acho que uns 3 anos a Rafa A Rafa tá com quantos anos? 9 anos. 9 anos já? 9 anos. Fez 9 agora, em março passado. O Igor tá brilhando, cara. Não, vocês capricharam, né? Agora a última. Essa aqui até eu me emocionei quando a produção mandou essa foto pra mim. Aqui, Igor. O que isso representa pra você? Putz, cara, aí você pegou pesado, hein? Aí você pegou pesado. 2 momentos fantásticos, né? Esse dia aqui, essa foto minha mãe contou a história, um carnaval no Clube Social de Rosário. Eu acho que eu tava, pelo tamanho ali, 2 anos, 1 ano e pouco para 2. Gordinho, né? Gordinho. E o dia que a Rafaela nasceu. Aí foi um dos primeiros momentos que eu tive com ela, o primeiro contato que eu tive com ela. Com o celular já fiz a selfie, ela até deu um sorrisinho assim, né? 2 momentos especiais. Eu já mostrei essa foto para Rafa, né? Eu falo que ela é mais parecida comigo do que com a Michelle. Aí eu quase apanho em casa. Né? Michelle não fala não, mas ela mesma não gosta. A Rafa, ela fala que ela é parecida com a mãe. Né? Mas o ChatGPT já falou que parece mais comigo. Mas é uma lembrança, assim, de 2 momentos. Evidente que o bebê não lembro desse dia, mas a minha mãe contou. Mas a conexão que eu tenho com esses 2 seres, né? Minha mãe e a minha filha é fantástica, né? Obrigado pela lembrança. Muito legal. Bacana, né? Essa ligação que você tem com a sua mãe é muito parecida que eu também tinha com a minha avó. Eu fui criado com a minha avó.
Inclusive, minha mãe ligou hoje para... antes de começar o programa, eu não pude atendê-la, vou retornar daqui a pouco. Mas eu já sabia o assunto, por isso que eu tentei evitar, que foi com relação... Porque, minha avó faleceu em 2023 e foi um momento muito... Até hoje ainda não superei totalmente essa situação. Só que chegou no período de 3 anos que precisa saber se ela vai permanecer no mesmo local, se ia ter que tirar. E esse foi um assunto que... É ruim, né? péssimo, chato. sabe? Então, assim, ela queria falar comigo sobre isso, assim, aí queriam tirar, e começou meio que uma confusão familiar, eu não queria, aí me ligou para falar que ela vai ficar no mesmo local. Então, assim, eu lembrei desse assunto porque como é bom a gente valorizar as pessoas quando elas ainda estão conosco. Com certeza. Eu tinha uma paixão pela minha avó, a minha avó me ensinou a cantar. Eu cantava com ela para os pedreiros lá de casa, e ela me incentivava. Todos os meus tios, minha mãe, são servidores públicos. Eu fui o único que ela não quis ir por esse caminho. Ela falou, você vai ser cantor, desde pequeno. Então, eu tenho muita gratidão por ela. E eu acho que eu vejo isso aí. O Luiz falou da ligação que você tem com a tua mãe também. E é muito interessante. Como é bom a gente valorizar, né? Muito, muito. Eu vejo algumas relações de mãe e filhos, né? De pais e filhos, e sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com a minha mãe 37 anos. Quando ela faleceu, eu tinha 37 anos. E foi uma convivência muito, sabe, especial. Evidente que tem a saudade, evidente que vem a lembrança toda hora, agora, com as fotos. Mas assim, eu lembro dela todo dia. Todo dia eu lembro dela com alguma coisa, porque era muito presente. Eu tenho os áudios ainda, eu tenho o privilégio de registrar todas as conversas, né? E quando ela partiu, eu tive uma experiência assim, muito privilegiada de poder despedir, né? Então, não é todo mundo que tem, a maioria não tem, né? Os laços, eles são desligados de maneira muito forte, muito dura, né? E a notícia da morte, né? A gente é preparado a vida inteira para tudo menos para a morte. Sim. E a morte faz parte da vida. É a única certeza que a gente tem na vida. Só que a gente não está preparado. Não está preparado. Nunca está preparado, né? E quando ela partiu, ela foi diagnosticada com uma doença muito grave, demorou muito tempo para entender o que era a doença, muito rara a doença. E nos momentos finais, ela passou um tempo muito ruim no hospital, saiu, voltou para casa, ficou muito bem, e depois ela, em 24 horas, adoeceu, ficou mal de novo, voltou para o hospital. Michele me ligou, a sua mãe tem ido para o hospital. Eu estava em Primavera, voltei de madrugada correndo, de Primavera para cá, e ela esperou eu chegar para poder partir. E aí, a última conversa que eu tive com ela, depois ela perdeu a lucidez, foi as recomendações que ela me deu. E me disse assim, filho, eu não aguento mais, eu preciso ir, me perdoa, não tô sofrendo muito, tô com muita dor, cuida da sua família, da sua filha, das suas irmãs, do seu pai, faz o que você sempre foi. E aí eu pude falar para ela, mãe, vai em paz, descansa, fica tranquila, voa. Ainda falei assim, voa, meu passarinho, voa, vai em paz, vai tranquila. Fiz uma oração junto com ela, aí ela dormiu, eu saí, terminou. Quando eu voltei, eu já estava ali nos momentos infelizmente ela partiu. Então eu tive esse privilégio de poder despedir dela, olhando no olho dela, abraçar, beijar. E eu sempre beijei muito, abracei muito a minha mãe, meu pai, a minha família, porque é isso que você falou. Nós não sabemos quando é o último momento. Nós não temos como saber. Nós achamos que essa vida a gente vai embora. A gente programa viagens daqui a um ano, cara. Nós somos tudo louco. Tudo doido. Então, tudo doido, a gente não sabe o que vai acontecer. E no final, tem um cara que fala, né, daqui a 100 anos, possivelmente toda a humanidade não vai estar mais aqui. Outras pessoas estarão. Mas quem está aqui hoje não vai estar. Daqui a 150 anos, não está. Só os gênios vão ser lembrados. O meu bisneto não vai saber uma poeirinha meu bisavô foi um cara que trabalhou na televisão, e como vai ter internet, ele vai achar lá alguma coisa, um vídeo ou outro. Mas a gente não lembra o nome do tataravô, do bisavô, e vai chegar um momento que a gente também vai ser esquecido. Então, o que vale, então? Vale a nossa consciência e as pessoas que estão perto da gente. Né? Se a gente não tem tempo para a nossa família, para as nossas relações e para a nossa consciência, do que vale? Né? Vale nada. Às vezes a gente troca, né,
um momento de estar com a família por um negócio que vai me dar um dinheiro. Aí você troca aquele momento, né? Quantas pessoas já partiram e a gente se arrepende? Eu, graças a Deus, não tenho esse sentimento nem de arrependimento e nem de frustração nenhum com a partida da minha mãe. Tenho saudade. A saudade, o luto foi muito difícil, muito difícil. O luto foi uma coisa, assim, que eu precisei realmente de ajuda para tratar, ajuda profissional, para poder tratar, para poder passar por esse momento. Passou aquela dor que até dá, né? Aquela dor que é uma dor, né? Que é uma dor que só quem passou passa. Não tem nada mais terrível que isso, assim, eu acho. Da dor, do luto, é uma coisa devastadora. Essa dor, ela passa e fica a saudade, né? E a saudade vem aquele sentimento, poxa, se ela estivesse aqui, como é que seria, né? Não vai ver o aniversário da Rafa de 15 anos, não vai ver tal, esses sentimentos. Mas a lembrança é muito positiva. Por isso que eu falo, porque tá assistindo a gente assim, cara, se tiver que pedir perdão, vou até olhar para a câmera agora. Se tiver que pedir perdão, peça, mas peça agora. Mesmo que você acha que não precisa, pede. E se tiver que perdoar também, perdoa. Sim. Porque às vezes perdão é uma decisão, né? Porque às vezes o perdoar, ele é mais difícil do que pedir perdão. Sim. Né? Mas assim, e se perdoar também, né? Com certeza. Porque muitas pessoas carregam esse peso, essa culpa, né? Não, eu falo isso, que ninguém tem culpa de nada, cara. As nossas decisões... Tem um pensador que fala o seguinte, toda ação tem uma intenção positiva. Mas, Igor, toda ação? Sim, toda. Até quando o cara faz algo que é ilegal. Mas, Igor, a lei fala que é ilegal. Assim, a lei fala, isso é ilegal, isso não pode. Mas quando ele faz, ele tem uma intenção positiva para ele, senão ele não faria. Mesmo que aquela intenção, naquele momento, para ele, né, é positiva. Sim. Depois ele vai olhar, putz, cara, que merda que eu fiz. Né? Mas naquele momento que ele toma a decisão, naquele momento, a intenção ela é positiva, senão a pessoa não faz. E a grande questão é você entender que a gente não é perfeito. Quando você entende que você não é perfeito, está longe da perfeição, você para de se julgar. Não significa que você não vai ter que correr atrás para se melhorar. Tem que se melhorar. Sim. Eu busco o tempo todo. Eu comecei aqui a entrevista falando sobre isso. Estou longe de ser perfeito e não vou ser. Perfeito é só Nosso Senhor. Mas eu acho que essa consciência ela precisa existir. Né? Sim. Deixar para lá. As pessoas estão se matando no trânsito, estão se matando por bobagem, por uma cara feia, por uma... Né? Deixar para lá. Né? Às vezes você quer xingar alguém porque falou uma bobagem, né? Não vale a pena. Deixa para lá, vou embora. Engole. Mas, amigo, que alegria, que privilégio ter você aqui conosco, viu? Primeiro, eu que agradeço. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por essa oportunidade de ter essa conversa tão abençoada e ter você no nosso primeiro episódio do Falando Alto Podcast, que é um projeto que nasceu no nosso coração. Sim. E meu e do Luiz. E a gente estava buscando parceiros, entrevistados, né? E quando ele falou de você, já lembrei daquela história, como é importante aquilo que a gente deixa na vida das pessoas. Né? Então, assim, eu quero te agradecer mais uma vez por isso e agradecer pela generosidade de estar aqui conosco. As portas estão abertas e esperamos ter mais bate-papo. Muito obrigado mesmo. Imagina, Deus abençoe. Quem ajudou a nossa produção foi Michele. Eu tinha uma ligeira desconfiança. Para você que nos assistiu aí, toda voz pública, ela tem uma história, está aqui o Igor. Antes do microfone, existe uma origem. E antes da opinião, existem valores. Gratidão por estar aqui com a gente. Espero ter mais momentos desses com você aqui. Esperamos que a sua trajetória ela continue sendo de sucesso, seja abençoada e você continue sendo esse cara inspirador, um cara visionário e uma pessoa que realmente tem feito um trabalho muito relevante na comunicação e no crescimento e no desenvolvimento do nosso estado. Valeu de coração mesmo. Olha, eu que agradeço, Luiz, Thiago, assim, eu fico honrado de estar aqui no primeiro episódio, desejo muito sucesso a vocês, muito. Tudo que vocês fizeram na vida foi sucesso e eu não tenho dúvida de que esse produto também vai ser mais um sucesso, que vocês tenham excelentes convidados, excelentes histórias para contar. Repito, muito honrado de estar aqui, grato por ter sido lembrado, por ter sido o primeiro episódio e dizer que, assim, a vida, né, ela é feita de escolhas.
de decisões. E amigos são decisões. Amigos verdadeiros, pessoas que você às vezes não convive todo dia, mas fica aquela coisa, né? Às vezes você convive todo dia e não tem uma amizade. E às vezes a pessoa que você não convive todo dia, você tem um carinho, um respeito, mesmo à distância, né? E eu queria dizer isso para vocês, o respeito que eu tenho pela amizade, pela trajetória. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode desejar a alguém tudo que essa pessoa construiu, é reconhecer isso que essa pessoa construiu. Porque não é fácil. Sim. Né? Você pensar um produto, olhar para trás, se eu pedir para você agora, Thiago, pensa lá, olha, se fosse o contrário, eu te entrevistando aqui no podcast, né? Imagina a história que você tem para contar de tudo que você já passou, dos tombos que você já levou, dos calotes que você já teve. Uma ideia. Vamos né? chamar o Igor para ele fazer um podcast com a gente. Fazer o inverso. Os calotes que você já teve, as coisas que você fez legal, os arrependimentos que você teve. A vida é assim. Né? E um produto como esse, ele proporciona não só a oportunidade para que eu possa falar, outras pessoas que estiverem aqui também falarem, mas o principal, quem está assistindo, e o legal do podcast é isso, ele vai ficar lá para sempre. Eu falei agora há pouco que talvez eu não seja lembrado pelo meu bisneto, pelo meu tataraneto. Mas talvez ele veja essa entrevista e fale, ele está falando de mim. Com certeza. Obrigado. Queria aproveitar e queria agradecer também a NN Presentes, que é a nossa patrocinadora. Parabenizar pelo belíssimo trabalho que você tem feito junto ao Lead MT, né? Ao nosso instituto, nós temos o Instituto SBX, já com 15 anos, que vem derivado da banda, né, do Samba Axé. A gente tem vários projetos sociais que a gente faz pelo Instituto SBX. E agora a gente criou a Escola Global do Artista. Que legal. Que é uma escola também de desenvolvimento para o artista, desde do zero até o palco. Porque, como você disse, a gente já passou por isso, né, Luiz? Sim. A plataforma digital já sabe os caminhos, né? É uma plataforma digital que a gente vai ensinar o artista desde o começo, mas não só aprender a tocar instrumentos, mas ensinar princípios, ensinar o que é o mundo da música, como é o cenário artístico, e aprender a respeitar os princípios, porque tem muitos artistas que têm boa conduta, mas está se perdendo pelo caminho, através da bebidas, drogas e outras coisas. Então, a gente montou a Escola Global do Artista, vamos inaugurar daqui a alguns dias, e depois vamos te mandar o convite para você estar conosco na inauguração. Com certeza. Tá? Amigo, obrigado a você que esteve conosco até agora, obrigado pela audiência. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Esse foi o Falando Alto Podcast. Até o próximo episódio.